Olá, boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir sempre com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí das suas interações pelas redes, pelas redes sociais. Segunda-feira, minha gente, iniciando mais uma semana, com muita força, com muito empenho e dedicação por aqui, nessa edição do Programa Gente que Fala. Eu apresento agora os nossos convidados que vão compor a nossa bancada. Delegada de Polícia Rosmarie Correia, delegada Rose, sempre com a gente, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada Rose? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Muito obrigado. Também conosco Ana Cláudia Badra Kotait, ela é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de São Paulo. Ana Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com você pela primeira vez nesse programa tão bacana. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui nessa sua estreia com a gente. Também conosco o doutor Arthur Rolo, advogado, que é especialista em direito eleitoral, direito do consumidor. Tudo bem, doutor Rolo? Tudo bom, Mauro? É um prazer estar aqui na companhia da delegada Rose, da Ana Cláudia e do Guilherme Farid. Tenho certeza que vai ser uma discussão proveitosa. E fechando a nossa bancada, doutor Guilherme Farid, advogado, professor universitário, chefe de gabinete do Procon de São Paulo. Tudo bem, doutor Farid? Seja bem-vindo. Olá, Mauro, tudo bem? Prazer aqui em compartilhar esse espaço com vocês, com a delegada Rose, Arthur Rolo, Ana Cláudia. Isso é um ótimo bate-papo aqui para todo mundo. Sim, será. E hoje, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, é esse o nosso primeiro assunto. A data escolhida foi em razão do famoso discurso, em 15 de março de 1962, do então presidente americano John Kennedy, que afirmava que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e também o direito de ser ouvido. E, curiosamente, pessoal, ou tragicamente, a data coincide com a entrada de todo o Estado na fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva contra a Covid-19, já adotada pelo governo do Estado. A medida inclui o que o governo já chamou de toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã e proibição de eventos religiosos e esportivos, o fechamento do comércio não essencial até o dia 30 de março. Doutor Arthur Rolo, paralelo entre esses dois momentos, qual é que a gente pode fazer aqui, o Dia Mundial do Consumidor e essa nova fase aqui do governo no Plano São Paulo, de mais restrições por conta da pandemia? O consumidor está sofrendo, né? Mauro, o consumidor está sofrendo. O Dia Mundial do Consumidor é dia da gente comemorar. Nos últimos 30 anos, semana passada, o Código do Consumidor completou 30 anos de vigência e já tentaram derrubar o código várias vezes, principalmente os bancos, né? Tentaram afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda na semana passada fizeram mais uma investida contra o código em relação às ações coletivas, mas o código continua firme, forte e atual, ainda que dependa de alguma atualização, principalmente em relação a compras pela internet e superendividamento, é um código bastante atual, mas você pediu para fazer um paralelo. As compras pela internet agora estão bombando, como se diz no popular. Então, agora, as fraudes também, a questão dos vazamentos de dados, estão acontecendo inúmeros vazamentos de dados. Então, aproveitando aí essa fase emergencial, que os consumidores devem ficar em casa e não fazer como algumas pessoas fizeram, a gente até vai comentar aqui hoje, sair indo para a festa, tem que ficar em casa, tem que se resguardar, comprando pela internet, tomar os cuidados de contratar empresas idôneas, cuidado com os dados que vai
colocar, ver se a empresa é uma empresa segura ou não é. Então, nesse momento de pandemia, todos nós precisaremos fazer mais compras pela internet, ter uma atençãozinha com as compras pela internet e com os golpes de WhatsApp que vem acontecendo por aí. Doutor Guilherme Faria, o que tem chegado aí para o PROCON nesse paralelo que a gente está traçando aqui entre o Dia Mundial do Consumidor e os problemas aí que o consumidor está enfrentando durante a pandemia? Olha, posso aqui corroborar o que o doutor Arthur Rolo disse. Os problemas relacionados às compras pela internet dispararam de uma forma sem precedentes aqui na Fundação. Para que você tenha uma ideia, conseguiu ultrapassar o número de reclamações das companhias telefônicas, né, que historicamente têm o maior volume de clientes e, por consequência, o maior número de reclamações. Então, esse, de fato, é um assunto muito delicado, claro, extremamente relacionado ao momento da pandemia, porque o comércio, em sua boa parte, está fechado, os shoppings estão fechados, só restou o modo do consumidor consumir de modo virtual. E é claro que o comércio virtual, de um modo todo, não estava preparado para receber a demanda neste tamanho, neste volume. Então, quanto às reclamações de consumidor, sem dúvidas, o comércio online tem sido uma preocupação e as empresas têm muito a trabalhar para conseguir atender o consumidor de modo satisfatório. E quanto à fiscalização, vocês devem ter acompanhado, recentemente o PROCON foi incluído na força-tarefa responsável pela fiscalização de eventos e aglomerações aqui na cidade de São Paulo e, infelizmente, temos localizados muitas festas e eventos clandestinos com aglomerações que já chegaram aqui nas nossas constatações em até 500 pessoas. Um cenário de tristeza, né, que demonstra uma falta de solidariedade, né, por parte da população, mas que a gente segue firme e forte no combate, no sentido de proteger todos aqueles que mais precisam. Em relação, no que diz respeito às relações de consumo, quais são as orientações para quem compra pela internet nesse momento, para prestar atenção e não ser lesado? E também em relação aos golpes, né, como destacou o doutor Arthur Rolo, para que a gente fique de olhos bem abertos. Olha, tem uma dica que é uma dica de ouro, muito importante para evitar cair em golpe na internet. Boa parte dos golpes são aplicados através de mensagens, através de e-mails, onde é direcionado um link para que o consumidor faça acesso. E muitas vezes esse link está vinculado a algum vírus, algum malware que vai roubar os dados do consumidor e o criminoso terá acesso a esses dados e fará uma utilização indevida. Então, qual que é a regra de ouro? Desconfie das empresas, dos produtos e dos serviços que te procuram, né? Procure você. Então, olha, recebi um produto de oferta aqui de uma roupa com desconto. Entra diretamente no site da loja, não clica no link. Entra diretamente no site da loja, verifica se aquela promoção se repete lá no site. Porque se não se repetir lá, o indício é grande de que você pode cair num golpe, né, fazendo o acesso direto pelo link. E um segundo ponto, desconfie daquelas ofertas miraculosas. Olha, 3 pares de tênis por R$50, sabe? Né? Uma televisão, a gente teve um caso recente aí de uma empresa que estava fazendo muitos anúncios de produtos eletrônicos a preços realmente imbatíveis. Né? Mas os preços eram imbatíveis porque ela estava praticando um crime. Né? Não haveria outra forma daquele preço ser tão imbatível. Então, ela anunciava um aparelho televisor e vendia este mesmo aparelho televisor para 20 consumidores. Aí fica fácil, né? Você vende a 300, 400, você não vai entregar para ninguém. Então, desconfie das ofertas miraculosas e procure diretamente os produtos e serviços diretamente nas lojas virtuais, né? Não acesse via links, chance de golpe é alta. E por falar em crime, quem entende do combate ao crime é a delegada Rose. Delegada, o olhar da polícia sobre essa questão do consumidor nesse dia, tudo isso junto, misturado com pandemia? A situação realmente está muito difícil. Eu sou uma pessoa que sou uma consumidora de produtos via internet.
mas eu faço exatamente o que o Guilherme acabou de dizer. Se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou comprar na loja que eu conheço, dentro do supermercado que eu conheço, enfim, eu trabalho com aquilo que eu conheço. As pessoas, às vezes, recebem lá um zap, ou recebem um e-mail, olha, você ganhou X coisas, entre nesse link. Olha, se você não está concorrendo a nada, se você não mandou seu nome para nada, você ganhou de que maneira? Então, as pessoas, às vezes, vão de boa fé para algumas coisas e acabam caindo nos piores golpes que tem. Nós estamos vendo aí, né, um dos golpes mais comuns e que vários amigos meus caíram, é importante a gente dizer, é quando alguém, entre aspas, da sua família ou seu amigo te manda um zap dizendo, escuta, dá para você me ajudar? Eu preciso pagar uma conta e dá para você depositar R$1.000 ou R$500 na minha conta, que logo eu dou para você. E a pessoa, quando vê, é um amigo, é alguém da família, conhece, em vez de ligar para a pessoa para confirmar, vai depositando dinheiro. Teve um amigo meu que perdeu R$10.000 numa brincadeira dessa, achando que estava realmente ajudando um amigo dele, que era muito amigo dele. Então, cuidado, se alguém for te pedir dinheiro, se alguém da tua família ou algum amigo teu for te pedir, você deixa aquilo ali, liga para a pessoa e pergunta para a pessoa, você está me mandando um zap? Você está precisando de dinheiro? Porque, assim, na boa fé, no intuito de querer ajudar, muitas pessoas estão caindo em golpe. E um outro, se você me permite, aqui é importante também o PROCON tomar ciência disso, é quando você recebe a sua comida, normalmente, que você pede pelo iFood, pelo sei o quê, vai pagar com cartão de crédito. Uma amiga perdeu R$30.000. O cidadão botou o cartão na maquininha e fez, olha, a senhora põe sua senha. Ela colocou a senha. Ah, não deu certo, olha, estou cancelando, faz aqui de novo. E pum, e ela não olhou os valores que ela estava pondo. E ele fez isso 3 vezes. A cada vez que ela colocou a senha dela, ela perdeu R$10.000. Quando ela foi olhar, ela tinha perdido R$30.000 no cartão de crédito, que foi utilizado de uma maneira criminosa por aquela pessoa que estava entregando comida. Então, atenção! Quando você for, você pega o seu cartão, ele vai colocar o seu cartão. Quando ele vier para você colocar a senha, a primeira coisa que você faça, veja o valor que está sendo colocado ali, tá? Olha, eu gastei R$50, mas peraí, está R$500 aqui, ou está R$5.000 aqui. Presta atenção, a gente tem por hábito não prestar atenção. Presta atenção, porque esse golpe, infelizmente, está se tornando corriqueiro. Agora, uma boa defesa contra esse golpe, no momento da entrega de uma comida pedida pela internet, delegada, é pagar pelo aplicativo, né? Usando um cartão online, com aquele código verificador randômico que vai se modificando, nunca usar o cartão físico para isso, é uma boa alternativa. Mas escuta, Mauro, não é todo mundo que tem os aplicativos. Por exemplo, eu compro numa padaria que eu gosto. A padaria não está... Aí vem a maquininha na mão do entregador. Tem a maquininha na mão do entregador. Então, não é só nisso. Tem vários lugares que não estão no aplicativo e muitas pessoas não têm o aplicativo no seu celular. Tá? É difícil. Você coloca tanta coisa no celular que você acaba se perdendo. Tá? Então, a maior parte das vezes, você não entra pelos aplicativos. Você chama direto. Por isso, não custa prestar atenção. E quando a pessoa não confere, delegada, aí aconteceu inclusive comigo, outro dia eu estava num estacionamento, aí eu estava com carrinho de bebê, com bicicleta do outro filho, um monte de coisa, arrumando o carro, aí ele veio com o valor para eu pagar, eu não vi o valor também, era R$15, ele colocou R$50 e depois para reclamar fica muito mais difícil. Então essa dica de checar o valor é fundamental e tem muita gente que não checa. Ana Cláudia, como destacou a delegada Rose, né? Você não está participando de nenhum concurso, não está concorrendo a nada, não se inscreveu em nenhum sorteio. Então, você está esperando exatamente o quê, né? Chegar pelo WhatsApp. Mas você sabe, Mauro, que eu fui vítima de um golpe desse recentemente. Você acredita? Conte-nos. Eu tive num restaurante novo, e aí botei lá meu telefone e tal para a lista de espera. E acabei que fui embora e tal, e aí recebi uma mensagem do próprio restaurante,
Então, você imagina, isso deve ser gente de dentro do restaurante que está aplicando o golpe, porque era um restaurante novo, recente, e aí eu recebi essa mensagem, eu achei que fosse do restaurante, respondi, e era um golpe. E começaram a pedir o dinheiro para os meus amigos, graças a Deus ninguém depositou, mas foi difícil, porque foram 2 dias de verdadeiro terror, eu não conseguia bloquear essa coisa do WhatsApp, e foi difícil. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Foi muita coincidência, porque eu tinha acabado de estar no restaurante, e, ao mesmo tempo, eu não imaginei nunca, né, que fosse um golpe. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. E também passei por um golpe com entrega, então eu fui vítima de todas já. O negócio do cartão de crédito. É muito difícil mesmo. Mas eu acho que a gente tem que se precaver, tem que prestar mais atenção, porque realmente hoje o mundo é digital, não tem jeito, a gente não tem como sair de casa para ficar comprando, as lojas fechadas, então a gente tem que se cuidar e tem que tomar muito cuidado. Alguma ação da Associação Comercial de São Paulo nesse sentido, de alerta aos consumidores nesse dia? Sim, nós estamos mandando para todos os nossos associados, né? E justamente para que não saiam de casa, uma mensagem para que não saiam de casa. Infelizmente, o comerciante está sofrendo muito com essa pandemia, mas que não saiam de casa e que estejam sempre alertos aos golpes, né? Da internet, do digital, vamos dizer assim, do comércio digital. Papai Noel não existe, apesar da Páscoa chegando daqui a alguns dias, aí a Páscoa, o coelhinho da Páscoa também não existe, e olhos sempre muito bem abertos para tudo isso. Pessoal, 12h18, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje com a gente na nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, e o Sérgio vai rodar aqui, o intervalo vai por aqui, né? Vamos aqui para o intervalo rapidinho, a gente volta em seguida com mais assuntos sobre o Dia Mundial do Consumidor. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. 12h20, pessoal, de volta com essa edição do programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. Na madrugada deste domingo, o atacante do Flamengo, Gabigol, e o funkeiro MC Gui foram detidos num cassino clandestino de luxo no bairro da Vila Olímpia, zona sul aqui da capital. E apesar do agravamento da epidemia, cerca de 200 pessoas estavam naquele local. Imagens divulgadas pelo Procon aqui de São Paulo mostram as pessoas no cassino durante a atuação das autoridades. Além de bebidas alcoólicas, o local oferecia um buffet e uma grande variedade de jogos de azar. Delegada Rose, é inimaginável, né? A gente, neste momento da gravidade da pandemia que estamos vivendo, essa situação. A gente já vê aí festas clandestinas pipocando aqui e ali com um monte de gente aglomerada. Agora, cassino clandestino de luxo é de doer, né? Mauro, existem muitos cassinos clandestinos. Não pense que é esse só. Nos bairros mais nobres, existem mansões que funcionam como cassinos clandestinos.
Isso aí é antigo, há de muito tempo que essas coisas acontecem. Só que nunca foi num momento como esse que nós estamos vivendo. Um momento de uma pandemia, um momento em que está se pedindo distanciamento social, um momento em que está se pedindo que se tomem todas as cautelas possíveis para evitar que a doença, né, que esse Covid, ele acabe se instalando em mais lugares. Estas pessoas que estavam, têm família, têm amigos. Então, amanhã, no mínimo, eles acabaram infectados e são assintomáticos, vão passar para suas famílias, vão passar para seus amigos, e assim aquele círculo vicioso, aquela bola de neve que vai crescendo e fazendo com que aumentem os casos da doença. Agora, o que chama a atenção, na realidade, não é a existência, como eu te disse, do cassino, que se a polícia fizer a batida, aí vai pegar, olha, inúmeros da mesma maneira. O problema é que quem tem que dar exemplo, né, pessoas públicas que precisam dar exemplos de que estão seguindo as normas, estão lá dando maus exemplos. Gabigol, um cara conhecido, ele é uma pessoa que é um ídolo de outras pessoas, né? É uma pessoa que deveria ter um comportamento, no mínimo, irrepreensível, para mostrar para as pessoas como é. Esse MC, apesar de que esses MC eu coloco aqui meio que as minhas barbas de molho, porque acho que muitos deles não servem de exemplo para ninguém. Mas, enfim, são pessoas públicas que deveriam estar dando exemplo. E se esconde debaixo da mesa. Mais ridículo ainda é esse tipo de atitude. Estava achando o quê? Que ninguém ia ver que ele estava lá? Veja só a situação ridícula. E as explicações são as piores possíveis. Então, veja, eu acho que nós estamos passando um momento gravíssimo do Covid. Nós nunca tivemos tantas pessoas infectadas, tantas pessoas morrendo, tá? No Brasil inteiro e em São Paulo, principalmente, e na capital, principalmente. Nunca se pediu tanto para as pessoas ficarem em casa, enquanto o coitado do comerciante, do dono do restaurante, que põe lá tudo em ordem, que faz o distanciamento social, que faz toda a asepsia necessária para que os clientes entrem, não pode trabalhar, tá? E vai acumulando prejuízos homéricos. Essas pessoas que não têm a mínima responsabilidade se reúnem para fazer festinha, para ir em cassino, e acaba essas pessoas prejudicando a maioria que podia, se não fosse por eles, que estão realmente fazendo com que esse Covid passe para todo mundo, talvez a gente pudesse ter o comércio e os restaurantes funcionando de uma maneira correta e, com certeza, nos restaurantes, no comércio, você não vai encontrar ninguém passando Covid para ninguém. Não. Então, esse tipo de pessoa é que causa o mal da gente. Depois não adianta xingar governo. Não adianta o governo federal, ou municipal, ou estadual. Nós estamos nessa crise muito por irresponsabilidade das pessoas. E a prova está aí. Um outro aspecto interessante desse caso, delegado Arroz, é que o Flamengo diz que não vai punir o jogador, nega qualquer possibilidade de punir o jogador e declarou que isso é assunto pessoal dele, que não viola qualquer vínculo contratual contra o Flamengo. Tudo bem, não viola o contrato, mas viola as restrições que nós estamos vivendo nesse momento. Tem muita gente que acabou demitida do emprego porque foi descoberta aí na balada e a empresa não quis continuar com este funcionário porque ele representava um risco para os demais, né? Então, uma expectativa em relação ao clube aqui que a gente também não queria ter, né? Deixa o Gabigol ir fazer lá um treino e passar Covid para todos os jogadores, você vai ver se o Flamengo toma uma atitude ou não toma uma atitude. Muito ruim por parte do clube ter esse tipo de comportamento. Doutor Farid, o PROCON atuou, né, divulgou imagens em relação a esse caso. Como é que foi exatamente a denúncia? Como é que tudo se desenrolou? Olha, nós recebemos uma denúncia anônima, né, de que haveria um evento com aglomeração, né, num local específico, que era naquele prédio, no 4º andar daquele prédio, e juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, nos deslocamos para lá ainda na madrugada e realmente encontramos essa situação lamentável, né? Não dá para dizer nada a menos do que isso.
É bom a gente lembrar os consumidores, né, no sentido de alertar para um sentido maior, uma consciência maior de que o funcionamento desses estabelecimentos neste período restritivo foi determinado por conta de saúde pública. Ou seja, esses estabelecimentos estão colocando a saúde desse consumidor, a vida desse consumidor em risco. Não é por outro motivo que foi determinado o fechamento dos estabelecimentos. Claro, né, o cassino clandestino não pode funcionar de modo algum, em hipótese alguma, né, pela atividade em si, que já é ilícita. Mas, fazendo um paralelo às outras atividades, todo mundo tem dado a sua cota de sacrifício para combater esta pandemia. Não é possível que as pessoas não abram mão do seu lazer, como bem colocou a delegada Rose. Os comerciantes estão abrindo mão do seu trabalho, os funcionários abrindo mão do seu emprego, não voluntariamente, mas porque a situação está impondo, as pessoas não estão abrindo mão do seu lazer. Então, é preciso que se reforce a necessidade de atendimento aos protocolos. E o PROCON está autuando todo estabelecimento que está descumprindo. A multa é salgada, né? Pode comprometer até a própria permanência do estabelecimento. As multas aqui no PROCON podem chegar a 10 milhões e 500 mil reais. Então, é importante que o estabelecimento pense 2, 3, 4 vezes antes de descumprir as determinações do Plano São Paulo. Agora, delegada Rose, para a gente finalizar esse tópico, todos que estavam lá assinaram um termo circunstanciado por crime contra a saúde pública e depois foram liberados. Isso, na sequência, mais à frente, implica em quê? Não, vai continuar. Fez o termo circunstanciado e eles vão responder. Claro, ninguém entrou em flagrante, não vai perder a sua liberdade, nem nada, né? Deveria, para ver quanto é bom, mas eles vão responder, sim, por crimes contra a saúde pública. Vai haver um processo e eles vão responder. 12h28, o programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Antes do próximo assunto, minha gente, uma mensagem do governo de São Paulo. A vacinação no estado segue o calendário por idade. E para agilizar, minha gente, olha, quando chegar a sua vez, faça o pré-cadastro na campanha. Na internet, a página vacinajá.sp.gov.br. É muito importante esse pré-cadastro na campanha, porque na hora da vacinação ali no posto de saúde, isso agiliza bastante. Então, não se esqueça, vacinajá.sp.gov.br para fazer o pré-cadastro. A vacina salva vidas, não se esqueça de usar a máscara, de manter o distanciamento, de usar o álcool gel. E lembrando aqui, novamente, o site, a página, vacinajá.sp.gov.br, cadastre-se já. Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Mais um assunto aqui para os nossos entrevistados. A Acecrédito e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo apresentaram no último dia 8, no Dia Internacional da Mulher, o programa Acecrédito Mulher Empreendedora, que disponibilizará 5 milhões de reais em crédito disponível para as mulheres microempreendedoras individuais de todo o Estado. Elas poderão solicitar empréstimos de R$1.000 até R$8.000, com juros a partir de 1,62% ao mês, para financiar aquisições de mobiliários, equipamentos, ferramentas, insumos e para a utilização de capital de giro. Ana Cláudia, programa Acecrédito Mulher Empreendedora. Da forma como se escreve aqui, Acecrédito vira Acredito Mulher Empreendedora. Tem uma sacadinha aí, acreditar na mulher empreendedora? Claro, sempre, né? Sempre acreditar na mulher e principalmente na mulher empreendedora. Na pandemia, como isso ocorreu, né? Como isso aconteceu? No ano passado, o que nós tivemos mais pedidos foi crédito, porque as pessoas alegavam que tentavam nos bancos e não conseguiam, pediam muitas garantias, e muita gente já com nome limitado, e, enfim, com muitas dívidas. Então, me bateu um desespero. Eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mulheres, eu preciso criar alguma coisa para ajudar o empreendedorismo feminino.
e nós fomos autorizados pelo Banco Central, então a Associação Comercial hoje tem a AC Crédito, que eu acredito, que é uma sociedade de crédito direto, e nós, então, fizemos essa parceria e conseguimos o crédito para a mulher. A primeira fase vai de 1.000 a 8.000, como bem você disse, e a mulher pode acessar digitalmente a plataforma, entrar no acredito.com.br e lá acessar o programa Mulher Empreendedora e pegar o seu crédito. É muito importante que a gente diga que não tem garantias e também os juros caem um pouquinho, viu? Então, está 1,52. Então, 1,52? 52. Eu falei aqui 1,62. Caiu um pouquinho, então. Não, caiu um pouquinho. E o importante é que essa primeira fase, justamente para que a mulher tenha a microempreendedora, a pequenininha, aquela que está em casa, que tem um MEI e que está ajudando na renda de casa, o que muitas vezes é a principal renda da casa. Você sabe que 30% hoje das mulheres empreendedoras são a principal renda da casa. Então, levam realmente a casa e a família. Então, a gente precisa ajudar. E foi com esse intuito que a gente criou esse crédito, essa primeira fase do crédito. Mas a média empreendedora, a pequena empreendedora, que já tem uma empresa que não seja um MEI, e que pode entrar no Acrédito também, que a gente está com algumas promoções lá de crédito para essas mulheres também. O mais importante agora é ajudar as mulheres que estão passando essa dificuldade mesmo, porque tem muitas, viu? E você sabe que o grande desemprego na pandemia é de mulheres, porque elas não têm com quem deixar os filhos, falta escola, e aí, quando a empresa olha, fala, bom, vou demitir a mulher porque é mãe, porque... Então, isso gerou realmente uma dívida enorme aí com as mulheres empreendedoras. Ana Cláudia, essa taxa 1,52% ao mês é para a mulher microempreendedora individual, ou seja, a mulher MEI. Para quem é microempresa, a taxa é outra, é diferente do MEI? Então, esse programa específico com essa taxa é para MEI. Para MEI mesmo. Para MEI mesmo. Agora temos outras taxas e estamos tentando aí criar novos programas. Porque como foi a primeira fase do programa de crédito para mulher, nós, então, vamos incrementando aos poucos e aumentando aí o crédito que a gente pode disponibilizar. Agora, é importante também dizer que com a Boa Vista Serviços, que é uma empresa também da associação, a associação tem 52%, que é o antigo SCPC, a Boa Vista, nós estamos também lançando, a partir do dia 30 de março, um programa de recuperação de crédito das mulheres, porque tem muita gente aí com nome sujo, né? Então, estamos lançando aí um programa de recuperação de crédito para que as pessoas possam depois obter um crédito futuramente. Ana Cláudia, a taxa é como o preço, né? A gente gosta de pichinchar porque a gente quer sempre ter a menor, né? Eu falei aqui 1,62, já caiu um pouquinho, 1,52. Existe alguma expectativa de cair ainda mais? Claro, é um empréstimo sem garantia e quando o empréstimo é sem garantia, isso acaba representando um risco para a instituição, né? Por isso que as taxas acabam sendo mais altas. Mas vamos pensar positivo aqui. Pode cair? Não sei, vamos ver a economia do país, né? O que a gente está vivendo aí, está tão difícil tudo, o país está vivendo um momento tão difícil que pode cair, sempre pode cair, né? Mas o prazo, as condições de prazo. A gente não pede garantia, então é difícil, mas vamos tentar. As condições do prazo, Ana Cláudia. O parcelamento, o prazo. De carência para começar a pagar de 9 meses. 9 meses. 9 meses de carência, e o prazo vai até 36 meses. Para pagar. Então, são 36 anos, 36 parcelas. E esses 5 milhões em crédito disponível, vocês têm uma expectativa de... Enfim, claro, vai depender da demanda, a procura por este valor. Mas acaba isso em quanto tempo, por expectativa? Eu espero que a gente possa aumentar até esse limite de crédito, né? Para que a gente possa ajudar muita gente. A ideia é o seguinte, que até em prazo de 6 meses a gente consiga atender aí em torno de 1.200, 1.300 empréstimos. Vamos ver. A gente espera que a demanda seja grande, que a gente possa ajudar muita gente, que a gente libere mais créditos para as mulheres empreendedoras. Tomara que sim.
É isso aí. Vamos seguindo aqui para mais um assunto, faltando 24 minutos para uma. O Procon de São Paulo enviou petição à Agência Nacional de Saúde Suplementar, manifestando sua preocupação com os reajustes praticados pelas operadoras de saúde, que passam, minha gente, de 100% em alguns casos, e pedindo para que o órgão regulador determine a imediata redução dos reajustes anuais aplicados a partir de janeiro aos planos coletivos para 8,14%. Segundo o órgão, as reclamações passaram de 9 em janeiro de 2020 para 962 no mesmo período deste ano, um aumento de mais de 10.000%. Guilherme Farid, o que aconteceu? Não é só isso, né? O ano passado teve uma confusão danada em relação também à suspensão dos reajustes. Esses reajustes estão sendo cobrados agora e as pessoas estão acumulando esse atrasado. Enfim, tá difícil. Olha, a situação dos planos de saúde e da atuação da ANS na fiscalização e monitoramento é, no mínimo, vergonhosa, né? Nós recebemos um aumento de 10.000 reclamações, 10.000% em reclamações. Constatamos aumentos, acreditem, que chega na faixa dos 280%. A pessoa pagava um valor X em dezembro, em janeiro paga aquele valor X mais 280%. A que se deve isso? Como se explica isso? Eu não sei. A Fundação Procon também não sabe, e por essa razão notificamos as empresas para que apresentassem os esclarecimentos. As empresas também não responderam. E foram autuadas, cada uma delas, em 10 milhões de reais. Não bastasse isso, né, estamos notificando a ANS, porque a ANS, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, foi criada para fiscalizar e monitorar os planos de saúde. O que a ANS fez com relação aos planos coletivos? Os coletivos hoje são aqueles que representam 80% do mercado. Tem os planos individuais, que é essa que ela regula, que é 8,14%, o reajuste para 2021, e para os planos coletivos, o que a ANS determinou? Vale a livre negociação. Conversem as empresas, cheguem ao valor que vocês bem entenderem, apenas me comuniquem desse valor que eu vou deixar anotado, vou deixar registrado aqui na nossa plataforma de dados. Nada é feito no sentido de verificar o porquê desses aumentos tão abusivos. Nós fizemos um levantamento aqui na Fundação, né, de casos judiciais. Em mais de uma centena de casos analisados, os consumidores tiveram ganho de causa em todos, porque ninguém consegue explicar o porquê desses reajustes tão desproporcionais. Agora, doutor Guilherme Farid, eu destaquei aqui o Procon pediu para a ANS a imediata redução dos reajustes anuais aplicados a partir de janeiro aos planos coletivos para 8,14%. Como é que acha esse dado aqui, esse índice? Por que 8,14%? 8,14% foi o índice que a própria ANS estabeleceu para os planos individuais. Então, quanto aos individuais, que representa 20% do mercado no Brasil, a ANS, de fato, regula o mercado e diz qual é o reajuste máximo que pode ser praticado pelas operadoras de saúde. Só que, para os planos coletivos, que representam 80% do mercado, ela não faz nada. Livre negociação, Livre negociação. Então, nós notificamos a ANS para que, na falta de elementos para que as operadoras apliquem um percentual de reajuste aleatório, né, sem fundamento, que ela determine aos planos coletivos a mesma faixa de reajuste dos individuais até que provem, né? A ANS respondeu para o Procon que não. Né, o que já é bastante, né, doutor Farid? Porque 8,14% é o dobro da inflação registrada aí no ano passado, né? Não, e é bastante ainda se a gente considera dados sensíveis como o número de cirurgias eletivas que caiu no ano passado, o número de internações que caiu no ano passado. A Agência Nacional dos Hospitais Privados, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, fez um relatório financeiro demonstrando que
houve queda de internações, houve queda de sinistralidade, houve queda do sistema de saúde. Né? O porquê, então, de reajustes tão abusivos? Né? Eu só consigo encontrar uma explicação possível: oportunismo. Eu quero ouvir o Dr. Rolo a respeito disso. Interessante, no ano passado, em algum momento, as empresas alegaram, Dr. Rolo, que o aumento era por causa da Covid, por causa dessa correria aos hospitais, o atendimento, enfim. Mas quando você aplica um reajuste, o reajuste ele é aplicado com base no que aconteceu no ano anterior, em 2019, no caso, e não tinha pandemia, até onde sabemos, né, naquele ano. Mauro, isso é uma verdadeira caixa preta. Na época que eu fui secretário nacional do consumidor, eu tentei mexer nesse vespeiro e pediram a minha cabeça para o ministro da Justiça, né? O que acontece? O que a gente notou? Existe, em alguns casos, sobrepreço de 300% nos insumos hospitalares. Quando você vai ao hospital, eu achava que o que era mais caro era a hotelaria. Não, os insumos hospitalares, por exemplo, se você comparar o preço praticado num hospital com o preço da farmácia, você vai ver que o preço que vendem no hospital para o consumidor o medicamento, às vezes é mais caro do que o consumidor ir lá na farmácia e comprar. Aí o que a gente sugeriu? Vamos divulgar uma tabela de custos dos insumos para que os consumidores possam fiscalizar a conta. O que é essa associação que o Dr. Farid mencionou? Disse, mas o consumidor ele não tem direito de ter essa informação, que quem me paga não é o consumidor, é o plano de saúde, então eu não preciso dar informação porque não tem relação de consumo. Tem relação de consumo, eles têm que informar sim, só que eles foram lá, convenceram na época o ministro da Justiça e nada foi feito. O que eu percebi na época que eu estava lá no Ministério da Justiça? Que esses abusos de preços são repassados para os planos de saúde e voltam para o consumidor na forma de reajuste de sinistralidade. E esse reajuste de sinistralidade é justificativa para qualquer aumento de preço. A gente tem visto, por exemplo, o meu plano de saúde, que é dos advogados, ele aumenta 20% em média ao ano. 20% a 5 anos dá 100%. E a cada 5 anos você tem um reajuste de faixa etária, que está em torno lá de 50%. Só nessa continha aí, você tem 150% de aumento. A conta não fecha, ninguém vai conseguir pagar plano de saúde. Aí estão inventando esses planos populares. Plano popular é aquele que você paga e não consegue usar, não tem saúde pela metade. Você não tem saúde fracionada. Agora, estão inventando uns outros produtos interessantes, um seguro para até R$200 mil que você precise. Estão inventando algumas alternativas, mas uma coisa é certa, muita gente saindo dos planos de saúde, indo para o SUS, e agora, nessa época de pandemia, a dificuldade para fazer exame. A minha mulher está 10 dias tentando fazer exame de Covid, porque eu e meus filhos pegamos Covid, ela há 10 dias com um relatório médico, vai no laboratório, pede o relatório, ela faz o relatório, aí pede para modificar o documento. Não querem atender. Então, se você pagasse caro e tivesse a cobertura, ok, mas você paga caro e ainda tem negativa de cobertura. Então, é abuso dos dois lados. 12h45, a gente vai para mais um intervalo. Você acompanha o programa Gente que Fala, a Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também aqui pelas imagens nas redes sociais. Rapidinho, a gente já volta. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela.
Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 14 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, nesse Dia Mundial do Consumidor, e agora falando sobre o golpe da vacina. É assim, ó, falsas mensagens sobre agendamento de vacinação da Covid-19 viraram caso de polícia. O PROCON aqui de São Paulo informou hoje que fez um pedido de abertura de inquérito policial para a investigação do golpe, que consiste em disparos de mensagens de um suposto representante do Ministério Público da Saúde, solicitando a conferência de recebimento de protocolo de vacinação, mas que tem como finalidade inserir softwares espiões em celulares para cópia de senhas e acesso a dados bancários da vítima. Doutor Guilherme Farid, o que o PROCON já sabe a respeito? Quais são as providências? Olha, Mauro, antes de tudo, cabe de novo aquele alerta que eu fiz no começo do programa, aquela regra de ouro. Desconfie quando o produto, o serviço ou a notícia te procurar. A chance de um golpe é muito alta. E esses golpes só funcionam por conta da engenharia social. De algum modo, precisa da participação do consumidor, que vai clicar naquele link, vai preencher os dados e vai ser vítima de um golpe. Nesse caso do golpe da vacina, era exatamente isso. Os criminosos estavam exigindo protocolos, dados e estavam também realizando a venda de vacinas que ainda não estão disponíveis à venda. O PROCON notificou a Polícia Civil, que já está em diligências, fazendo a investigação correta. Foi já localizado, né, o ponto central de disparo dessas notícias, é numa cidade lá do Rio de Janeiro, vai me fugir agora aqui na cabeça, e estamos em diligências mais aprofundadas no sentido de tentar encontrar o responsável por isso. Situação lamentável, os criminosos se aproveitando dessa sensação de medo, da vontade da população em ter uma vacina, né, para se prevenir da doença e aproveitando esse sentimento para aplicar golpes. Lamentável. Delegada Rose e a polícia, qual é o olhar dela sobre essa novidade? Olha, Mauro, é um absurdo, né? As pessoas utilizam tudo. A bandidagem, que são bandidos, na realidade, ela se aperfeiçoa cada vez mais, o crime se aperfeiçoa cada vez mais. Infelizmente, às vezes, a gente está sempre um passo atrás dos criminosos. Eles se aproveitam de todas as situações, de todos os momentos, para poder enganar o consumidor, na realidade, né? Então, como o Guilherme disse, gente, precisamos tomar muito cuidado. Não vamos respondendo, sabe, assim, aleatoriamente, qualquer mensagem que chega no teu computador ou no teu zap. Não responda, não clique em lugar nenhum, porque muitas vezes, ao clicar, você está passando os seus dados para os bandidos. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar cada vez mais alertas. Mas, infelizmente, nós temos ainda pessoas de muito boa fé. Pessoas que, nesse momento, como foi dito pelo Guilherme, estão tão desesperadas com a história da doença, querendo tomar vacina e achando que aquilo é verdadeiro, que vão lá e clicam. E tem gente que até compra, até dá dinheiro, achando que vai conseguir isso, que vai passar na frente dos outros. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. O governo, todas as rádios, as televisões, toda a mídia em geral, tem apresentado os dados, tem dito as datas, tem falado dos locais. Não é lá no WhatsApp com alguém te oferecendo alguma coisa linda, né? Que maravilha, olha, eu vou passar na frente de todo mundo. Ou então, olha, deixa eu fazer meu cadastro, que você vai conseguir alguma coisa. Você vai conseguir uma grande dor de cabeça, tá? Vai perder dinheiro, caso você possa ter pago em dinheiro, e corre o risco, inclusive, de ser investigado ou até processado numa ação criminal. Faltando 10 minutos para 1, chegou aqui o momento das perguntas da nossa audiência. Ana Cláudia, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, sempre com a gente, todos os dias, ele pergunta: qual é a estimativa do número de cooperativas criadas por mulheres durante a pandemia aqui no estado de São Paulo? Olha,
foi em torno de... Nós tivemos um aumento aí em torno de 30%. O que nós tivemos de criação de grupos, de cooperativas, de mulheres empreendedoras, ou para estimular empreendedorismo feminino, foi uma coisa muito, muito impressionante na pandemia. As pessoas em casa, né, e precisando de ajuda, e as mulheres dispostas a ajudar também. Então, foi em torno de 30%. Doutor Arthur Rolo, Cláudia Moura, nossa audiência no Facebook, na rede social, pergunta quais são os direitos do consumidor quando ele se sente ou quando ele se sentia prejudicado financeiramente por uma igreja. Igreja, aí uma das questões que a gente discute é justamente se existe relação de consumo com a igreja, se a igreja é fornecedora nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Eu lembro, Mauro, quando eu fui casar, que a igreja me vendeu uma série de serviços, inclusive exigia, ela tinha lá um livretinho com uma série de prestadores de serviço, e você só podia contratar aqueles prestadores de serviço se você contratasse outros prestadores de serviço, você tinha que pagar lá uma determinada taxa. Então, nem sempre a igreja é fornecedora nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, ela presta serviços religiosos que não configuram a relação de consumo. Agora, por exemplo, se aluga um salão paroquial com um gerador, e aí no dia que você vai usar o salão paroquial falta luz, aí sim você pode acionar a igreja, porque ela presta determinados tipos de serviço, principalmente nessa questão envolvendo casamento. Agora, você destacou, doutor Arthur Rolo, essa questão envolvendo casamento. Agora, e no dia a dia da igreja, durante frequentando cultos, frequentando missas, enfim, a rotina diária da igreja? A rotina diária, invariavelmente, não configura a relação de consumo, a não ser, por exemplo, a gente vê igrejas que, infelizmente, prometem cura, falam, você faz uma determinada doação, que aí a gente promove a sua cura. Se houver alguma relação desse tipo, uma oferta enganosa como essa, em tese, é possível, sim, responsabilizar a igreja pela enganação, né? Eu ouvi falar até de feijão anti-Covid, né? A moda aí é o feijão anti-Covid. Você comprar o feijão anti-Covid e comer e pegar a Covid, tá ao descumprimento da oferta, uma oferta enganosa, a igreja pode ser responsabilizada, sim, embora seja uma oferta estapafúrdia. Juliana Rocha, com a gente no nosso canal no YouTube. Delegada Rose, ela pergunta sua opinião, sua avaliação sobre a punição aplicada pela Assembleia Legislativa de São Paulo ao deputado Fernando Cury, acusado de assédio pela colega deputada Isa Pena. Foi pífia, é um absurdo simplesmente você suspender o deputado por aqueles dias. Uma suspensão que ele vai continuar recebendo, vai continuar com seu gabinete, vai continuar tudo igual, ele só não vai aparecer no plenário. É um absurdo acontecer uma coisa dessa. E eu, infelizmente, eu vou dizer que eu não tenho nenhuma esperança que o plenário da Assembleia Legislativa possa mudar essa pena. É um absurdo, é uma falta de respeito para com as mulheres e é uma falta de respeito dos deputados que votaram isso para com todas as mulheres. Uma coisa clara, explícita, que todo mundo viu, que não dá para você contestar, porque a prova estava ali, na frente de todo mundo, para quem quisesse ver, e ele se safa, desculpa a expressão, ele se safa com uma punição de 120 não sei quantos dias. Mas é um absurdo. Na realidade, a gente luta, e na hora de serem reconhecidos os nossos direitos, na hora de serem punidos aqueles que não respeitam as mulheres, aqueles que fazem as leis, né? Porque são os que fazem as leis, são os primeiros a não fazer nada, são os primeiros a ter esse espírito de porco, não espírito de corpo, não votando aquilo que deveria ser a cassação desse deputado. A senhora destacou que não acredita que o plenário vá reverter isso, que vá modificar essa punição. Agora, a sua expectativa em relação à postura
os poucos homens que têm esse tipo de atitude e que outros muitos homens, né, a gente nunca sabe, que têm esse tipo de atitude, como é que, especialmente nos ambientes políticos, nas casas de leis, nas casas parlamentares, como é que isso deve se refletir a ponto dos homens se tocarem, né? Você está dando uma licença para molestar. É isso que você fez. À medida em que não há uma punição à altura do que deveria ter, você está dando licença para aquele que quer molestar para fazer isso com uma companheira, principalmente nas casas parlamentares, e saber que vai ficar aí suspenso, entre aspas, por algum tempo. É um absurdo. Como exemplo, foi o pior possível. Vera Lima, nossa audiência também de sempre no Facebook. Doutor Guilherme, em uma entrevista na semana passada, diz ela, o presidente do PROCON, Fernando Capês, disse que o órgão está rastreando as festas clandestinas organizadas pela internet. Aí ela pergunta como isso é feito e o que pode acontecer aos organizadores. Olha, Mauro, nós temos aqui aberto o nosso canal de denúncias, né, através do site do PROCON, onde a pessoa pode registrar algum local em que ela sabe que está ocorrendo alguma festa ou desrespeito. Além disso, estamos trabalhando, varrendo as redes sociais e em cooperação com a Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar. Então, todas as informações estão sendo unidas num único comitê que está distribuindo aos órgãos para que faça a fiscalização. Doutor Guilherme Farid, você está... Oi. Só falar uma coisinha. Eu queria parabenizar a Associação Comercial, o Conselho da Mulher Empresária, na figura da Ana Cláudia, que esse trabalho que elas estão fazendo é maravilhoso. Né? Essas microempresárias, essas mulheres que estão dentro das suas casas fazendo as coisas, precisavam disso. Então, parabéns ao Conselho da Mulher Empresária na pessoa da Ana Cláudia. Obrigada, delegada. Muito obrigada pelo carinho. Nós estamos lá sempre à sua disposição, viu? Obrigada. Ana Cláudia, você está com a palavra, nosso tempo se esgotando, sua despedida, a sua palavra final, bem rapidinho, por favor. Mauro, obrigada por ter nos chamado, obrigada por podermos falar às pessoas o que a Associação Comercial tem feito e o Conselho da Mulher também. Então, eu agradeço a todos e principalmente a você pelo carinho e a todos nós participantes, um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês. Delegada Rose, bem rapidinho, sua despedida. Olha, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Um beijo para a Zenilda, para o Fausto, para você, Mauro. Muito obrigado. Doutor Guilherme Farid, 5 segundos para a sua despedida. Olha, cumpram os protocolos de segurança, de restrição com relação à Covid e fiquem atentos para não cair em golpes. Muito obrigado. Doutor Arthur Rolo, 5 segundos para a sua despedida. Bom, agradecer a oportunidade e desejar que nós comemoremos mais dias mundiais do consumidor. Para isso a gente precisa saúde, então fiquem em casa. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, neste 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, estiveram com a gente no programa Gente que Fala de hoje a delegada de polícia Rosmarie Correia, a delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Ana Cláudia Badra Cotait, ela é a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de São Paulo, o advogado Dr. Arthur Rolo, especialista em Direito Eleitoral e do Consumidor, e o advogado e professor universitário do Dr. Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON São Paulo. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, do outro lado você, sempre ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h em ponto, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.